Pois é, pessoal, vamos falar aqui do assunto mais polêmico do final de semana. Não foi o VAR no jogo do Botafogo, não foram lances polêmicos reclamados em uma ou outra partida, não foi o Palmeiras assumindo a liderança do campeonato, não foi o Cruzeiro perdendo em casa para Chapecoense, não foi a primeira vitória do Grêmio só na sexta rodada. O assunto mais comentado que eu vi, e para mim é o que causa mais espanto, é em relação ao Abel Braga, técnico da equipe do Flamengo, que mesmo vencendo, repito, ele venceu o jogo, mesmo vencendo o jogo, sai vaiado, e existe uma campanha nas redes sociais, que não é de agora, para que o treinador seja demitido. Gente, vamos lá, vamos com calma. Primeiro, se tá ruim para o Abel Braga, imagina para o Mano Menezes. Se tá ruim para o Abel Braga, imagina para o Renato Gaúcho. Então a gente tem que analisar com calma a situação. O Flamengo está na Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo contra a equipe do Corinthians, fora de casa, ganhar do lado do Corinthians não é para qualquer um. O Flamengo está na segunda fase da Libertadores da América, está no mata-mata. Está vivo no Campeonato Brasileiro, ainda tem muito campeonato pela frente, está entre os primeiros colocados da competição. Foi campeão carioca também, jogando bem contra o Vasco da Gama, o maior rival. E aí qual que é o problema? Ah, mas o time dia desses perdeu para o Atlético Mineiro com um a mais. Gente, perder um jogo com um a mais não é exclusividade do Flamengo na história do futebol brasileiro. E vocês têm que ver também quais foram as condições da partida. Um erro individual do Rodrigo Caio no primeiro gol. Aí o Flamengo conseguiu empatar. O jogador foi expulso no final do primeiro tempo. No início do segundo tempo, o cara do Atlético Mineiro me faz aquele gol lá. E depois o Atlético Mineiro se fechou e o Flamengo não deu conta de marcar. E perder para o Atlético Mineiro não é um absurdo na história do Flamengo. Um dos maiores clássicos interestaduais do futebol brasileiro é Flamengo e Atlético Mineiro. Vocês sabiam que na década de 80, o Flamengo, que tinha o Zico, que tinha o Tita, que tinha o Nunes, o Andrade, o Adílio, o Raul, ficou 6 anos sem ganhar do Atlético Mineiro? Foi o time que impôs o maior tabu ao Flamengo naquela época. 6 anos na década de 80 sem conseguir ganhar do Atlético Mineiro. Então é um resultado normal. Ah, e o jogo foi no Rio de Janeiro? Pior que o jogo foi lá no Independência, na casa do Atlético Mineiro. Então, gente, muita calma nessa hora. O que eu vejo é o seguinte: há uma perseguição ao técnico Abel Braga. Essa perseguição é da mídia e também parte de torcedores. Quando o Flamengo vence, quando o Flamengo ganha um jogo, mérito para os jogadores. Dia desse lá o Cruzeiro não tinha perdido para ninguém no ano. O primeiro time a ganhar foi o Flamengo, ganhou de 3-1. Aí já se exaltava Bruno Henrique, se exaltava Gabigol, se exaltava o Diego Alves, se exaltava o Rodrigo Caio, não se lembrava do técnico Abel Braga. Aí no dia que perde, a culpa é dele. Aí fica difícil, né, o cara competir. Até porque, gente, a gente não pode individualizar um esporte que é coletivo. Quando um time não ganha um jogo, não é culpa só do treinador. O futebol brasileiro precisa abrir a mente, precisa evoluir nesse sentido. E não é porque fez grandes contratações que no estalar de dedos o time vai começar a jogar bola como se fosse por música. Você pega o Gabigol, nunca tinha jogado com a Arrascaeta, com o Diego. Ele vai se entrosar de uma hora para outra. Pega o Rodrigo Caio, nunca tinha jogado com o Léo Duarte, com o Rodolfo, com o Diego Alves. Eles vão se entrosar de uma hora para outra? Gente, futebol não é assim. Futebol é treinamento, futebol é a longo prazo. Vocês lembram o Palmeiras ganhando há pouco tempo, gastando milhões e não ganhando nada na primeira temporada, ganhando um títulozinho aqui, outro aqui, agora que virou um time forte, com padrão de jogo. O Guardiola foi para o Manchester City, no primeiro ano dele ele não ganhou nada.
Aí depois é que o time começou a deslanchar. Uma jogada, às vezes as pessoas acham, poderia colocar fulano deslocado pela esquerda, o outro centralizado, mexendo as peças como se estivesse mexendo num tabuleiro de xadrez. Mas lá no futebol, você tem que preparar isso em campo. Qual é o tempo que os times brasileiros têm para fazer esse tipo de treinamento? Joga quarta, joga domingo, pressão por resultado. O Flamengo, ele vive no fio da navalha. Os caras não têm sossego para trabalhar. E aí veio o jogo do Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense estava com reservas. Jogadores, reservas, não eram titulares absolutos, mas não eram extraterrestres. Não foram seres de outro planeta que chegaram e colocaram no jogo, não. Não era jogador do juvenil, não. Não era o infantil que colocou lá. Eram jogadores que estão participando dos treinamentos do dia a dia do Atlético e que já tem vários jogos disputados na temporada. Jogadores que participaram da preparação para a Libertadores da América, porque o Atlético não colocou o seu time principal no campeonato estadual, e tem jogadores que foram campeões estaduais pelo Atlético Paranaense. Então não é um time bobo, é um time que treina todos os dias, é um time que se prepara. O Atlético Paranaense não é um time pequeno, é um time que tem um baita de CT, que tem uma comissão técnica, enquanto o time A está disputando a Libertadores, o time B está treinando no CT do Caju. Então as coisas não são feitas assim. E se fosse, mas vai pegar o reserva, então não precisava nem jogar, né? Não precisa nem jogar, vai ser o reserva, vai ser o titular do Flamengo, ele vai ganhar mesmo, então nós nem vamos. Futebol é jogado. Se o Flamengo chegar lá na decisão do Campeonato Mundial, ou Flamengo, ou Palmeiras, ou Corinthians, a gente não quer que ganhe do Barcelona, não quer que ganhe do Chelsea, não quer que ganhe do Real Madrid, que é maior. Assim é o Atlético Paranaense reserva, ele foi para o Maracanã querendo ganhar e não ganhou, acabou perdendo o jogo. O Flamengo venceu a partida e mesmo assim uma crise está instalada no clube. Mais uma coisa a dizer: o Abel Braga está sendo tratado por alguns setores da mídia como um tremendo juvenil, como um Zé Ninguém no futebol. É bom estudar um pouquinho a história do técnico Abel Braga, que até dezembro ele era a grande contratação do futebol brasileiro em termos de treinador. Era promessa de campanha da situação e da oposição nas eleições do Flamengo. E é um técnico vitorioso, que já trabalhou no futebol árabe, que já trabalhou no futebol português, com 2 acessos, pegando o time da segunda divisão e levando para a primeira e fazendo boas campanhas na primeira divisão do futebol português. É um técnico que já passou em grandes clubes do futebol brasileiro conquistando títulos, campeão brasileiro na equipe do Fluminense, campeão da Libertadores pelo Internacional, campeão mundial pelo Inter, jogando contra o Barcelona. Então, o Abel Braga não é o Zé Ninguém. Deixem ele trabalhar.